Eu sou Lucas França, aqui meu colega Arnaldo Freitas. Nós estamos aqui para apresentar os nossos resultados do nosso trabalho de pesquisa aí. Nós somos alunos do curso de pós-graduação do Departamento de Educação UNEB Campus X, onde a gente está cursando ali o curso de especialização em Educação Matemática. E foi feito um trabalho orientado pelo professor Alex, da disciplina de didática, né, na formação de professores de matemática. E a gente vai falar aqui um pouco do nosso trabalho para vocês. De princípio, né, o professor dividiu a turma em dois grandes grupos, que se dividiram em subgrupos, para falar sobre duas metodologias de ensino, né? O RCR e o RRE, e nós ficamos responsáveis por nos aprofundar sobre o RRE e aplicar nas escolas que nós trabalhamos, né? Nós decidimos aplicar aqui na escola que eu trabalho, aqui estamos aqui agora, né, que é o Colégio da Polícia Militar Anísio Teixeira, e nós aplicamos em duas turmas de 8º ano. A proposta após selecionar as turmas, dentro dos conteúdos que estão sendo trabalhados em sala de aula, aplicar uma atividade para os alunos, deixar eles fazerem livremente. Em seguida, ser feita uma correção dessa atividade com os alunos, em que o próprio aluno ele iria estar ali sinalizando onde foi que ele cometeu o erro, qual erro ele cometeu na determinada questão que foi detectado o erro dele. Então, o aluno teria essa liberdade, ele teria que ser feita essa pesquisa, ele teria que estar com um olhar bem crítico para observar onde ele errou, se foi um erro conceitual, se foi um erro de operação, se foi um erro por falta de conhecimento, se foi um erro por falta de atenção. E ali ele ia preencher um relatório com esses erros dele. E em seguida, seria aplicada uma outra atividade similar à primeira, e que a intenção é que o erro que o aluno sinalizou, ele não cometa mais. Aí tendo assim uma evolução, tendo um crescimento, tendo um aprendizado significativo daquele conteúdo em específico. E assim, de forma bem simplista, né, o RRE se resume a relatório de reflexão de erros, né? O professor aplica uma atividade, no nosso caso, nós trabalhamos com duas turmas de 8º ano, né? De princípio ia aplicar só nenhuma, né? Só que como é legal manter o trabalho nas duas turmas por igual, até para os alunos, né? Os alunos nessa idade, eles não entendem muito bem. O professor fez atividade com uma turma e não fez com a outra. Então nós aplicamos em duas turmas do 8º ano. Eu estava trabalhando com essas turmas, sistema de equações de 2º grau com duas incógnitas, né? Então a primeira atividade foi uma atividade composta por 5 questões sobre sistema de equações do 1º grau. E tinham 5 questões e os alunos teriam que resolvê-las, tá? No primeiro encontro, os alunos resolveram essas atividades. Eu me juntei com o professor Arnaldo aqui, com meu colega, e nós corrigimos todas essas atividades, né? Nós corrigimos, vemos onde o aluno errou e tudo mais. No segundo momento, eu como professor deles e Arnaldo, a gente foi para a sala de aula, né? Nós levamos a atividade, indicamos qual era a proposta, né? Que a proposta era eles olharem agora cada erro que eles cometeram, que eles conseguissem relatar todos os erros que eles cometeram. Eu errei porque eu esqueci um sinal, eu errei porque eu não pontuei tal coisa, não observei tal coisa. Então a ideia era que eles foram instruídos a fazerem esse relatório, a relatarem, a escreverem onde erraram, por que erraram, o que levou eles ao erro. Então eles foram instruídos a isso. Muitos dos relatórios não foram tão proveitosos, mas tivemos alguns relatórios imensamente proveitosos. E no nosso terceiro encontro, né, nós passamos uma outra atividade com as mesmas características da primeira, para notar se o relatório de erro, de reflexão de erro dos alunos, surtiu efeito naquela segunda atividade. E os resultados foram bem felizes. Foi uma experiência bastante positiva, bastante proveitosa. Inclusive, me chamou muita atenção a forma como os alunos eles se entregam nesse tipo de atividade, porque como era uma coisa bem livre, bem libertadora, era uma coisa bem espontânea, eles puderam ali no relatório de erro
expressar o que eles estavam sentindo ou o que eles sentiram com o seu erro. Então, assim, eu vejo que o erro, ele deixou de ser de ter um caráter punitivo e teve um caráter construtivo, em que muitos dos relatos dos alunos diziam que ele errou, mas ele vai se esforçar para que na próxima oportunidade ele consiga. Ele errou por vários motivos, mas eles se sentiram muito livres, muito à vontade. Isso de um certo ponto me surpreendeu, a forma como ele evoluiu, ele cresceu analisando o erro dele. E assim, quando nós paramos para corrigir as atividades dos alunos, né, foram 60, em torno de 60 atividades, porque 2 turmas de mais ou menos 30 alunos, nós vimos coisas bem interessantes nas atividades, né? Nós até de princípio, Arnaldo, como é que nós vamos dividir os relatórios deles para analisar, né? E aí falou assim, vamos dividir em 3 pelo menos, né? Nos relatórios que o aluno foi bem cirúrgico, né? Naqueles relatórios que o aluno falou assim, errei aqui porque eu esqueci um sinal, errei aqui porque eu esqueci de fazer o processo tal, errei porque eu esqueci um parêntese. Então assim, nós tivemos alunos que foram bem cirúrgicos, né? Foram bem pontuais no relatório de reflexão de erro deles. Assim como nós tivemos alunos que expressaram mais a questão emocional, né? De professor, eu errei porque eu tenho dificuldade nisso aqui, nesse ponto aqui eu errei porque eu não entendi direito na hora da explicação. Então assim, e o outro onde a gente tem uma mescla dos dois, né? A mescla em que o aluno foi cirúrgico ao ponto de pontuar onde ele errou e também expressou o sentimento dele sobre o erro. Então aí a gente percebeu que os relatórios eles poderiam ser subdivididos em três situações. E aí a gente até fez algumas relações com o trabalho que foi lido sobre o RRE. Sim. E uma coisa que nos chamou muita atenção quando a gente estava fazendo essa correção é que teve alunos que emocionalmente tristes. Eu errei porque eu tinha dificuldade, porque eu não sei o assunto, que eu sou muito fraca, que eu não aprendi o assunto, muito negativo. E também teve alguns casos de alunos muito positivos. Eu errei, mas eu sou uma aluna muito boa, eu sou esforçado e na próxima eu vou tirar porque eu sou top. E eu vou aprender e eu vou tirar 10. Então teve essas relações, teve esses relatórios, eu acho que isso que enriquece a experiência e o trabalho desenvolvido. Nas nossas subdivisões, né? Eu até falei com o Arnaldo, falei assim, olha, agora a gente tem que voltar lá e corrigir a atividade 2, né? Para ver se todos esses pontos que eles alencaram aqui, se essas coisas que eles pontuaram, eles acertaram na outra situação, né? E assim, a gente percebeu que o efeito foi muito positivo, porque o aluno ele errou na primeira, ele pontuou, errei aqui porque eu não tive atenção com o jogo de sinal, errei aqui porque eu não tive atenção com parêntese. Aí um outro, ele, usei o método da substituição, mas coloquei aqui a variável errada. E aí, na segunda prova, ele corrigiu isso de fato. Então assim, o que ele pontuou lá, que eu acho que é o que a gente fala de análise consciente. Porque às vezes o professor ele corrige a atividade no quadro, só que às vezes o aluno não está consciente do erro dele lá. Então o relatório de reflexão de erros, por ser algo pessoal, o aluno está fazendo aquilo extremamente consciente, porque ele está escrevendo, ele é realmente efetivo. Porque o aluno ele está anotando ali e ele vai para a prova e fala, cara, eu já anotei isso aqui, eu já percebi isso aqui, eu já olhei isso aqui e vi que eu errei uma vez, eu não vou errar de novo. Então assim, o relatório de reflexão de erros ele é muito positivo nesse sentido, porque na escrita do relatório o aluno está extremamente consciente com o seu erro. E é o que realmente a atividade vem mostrar, e é o que a metodologia vem mostrar, que é a construção do conhecimento a partir do erro do aluno, para que ele, a partir daquela análise, ele não mais erre. Então assim, foi muito positivo nesse sentido. Já pode finalizar? Pode. Então, acredito que foi uma experiência, para nós foi uma experiência nova. Como desafio dessa metodologia, a gente destaca a quantidade de trabalhos que são produzidos, que assim como foi citado, são muitos relatórios que devem ser feitos. Então, para a gente ter um trabalho efetivo, isso deve ser limitado à forma como a gente vai trabalhar isso em sala de aula. Mas particularmente falando, foi muito bacana trabalhar com essa experiência, ter esse aprendizado.
Creio que isso vai ser apenas o ponto de partida para estudos futuros, além de todo referencial teórico estudado que enriqueceu bastante com a nossa prática, e também uma ressalva que os alunos também deu para perceber o envolvimento e a participação deles quando eles se sentiram presentes. Então tudo isso vai reiterar ainda mais a nossa prática, a nossa experiência em sala de aula. E é isso, né, professor? Agradecer pelo trabalho maravilhoso e agradecer por nos apresentar essas metodologias novas, agradecer ao vasto entendimento sobre a diferença de uma metodologia de ensino para uma metodologia de pesquisa e sobre as metodologias de pesquisa que se tornam metodologias de ensino e vice-versa. Então, assim, nós como professores a gente tem que levar isso para a sala de aula mesmo. Foi muito produtivo, né? Nos ajudou bastante, nos permitiu um entendimento maior sobre a questão do erro, e até para trabalhos futuros eu acho que a gente nós vamos até parar para pensar um pouco nisso, pesquisa, trabalho, aprofundamento no tema, né? E eu acho que a educação ela baseia-se nisso mesmo, de reflexão dos erros. Então, refletindo sobre os erros dos nossos alunos, nós conseguimos refletir sobre a nossa prática docente e nos ajudar a galgar e a ter uma evolução aí como profissional da educação, porque a educação ela carece muito. Professor, muito obrigado. Lucas França, Arnaldo Freitas. Só para reiterar uma fala aqui do colega aqui, como esse RRE ele deixa o aluno muito à vontade, a gente escolheu aqui esse lugar aqui, um espaço aberto para mostrar isso, que trouxe essa liberdade para os alunos e mostrar essa leveza, mostrar toda essa clareza aí na nossa apresentação. Então, Muito obrigado, professor. Um abraço.